Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Estamos na primeira-feira da semana, segunda-feira. E nós vamos seguindo assim com as feiras até a sexta. Mas por que é assim? Por que nós temos em português de segunda a sexta-feira estas feiras, enquanto em outras línguas que também são derivadas do latim ou estão sob a influência do latim, nós não temos feiras? Você não vai achar um faire em francês, você não vai achar um feria, alguma coisa assim, em espanhol ou em italiano. Não tem, eles não têm. E se você tenta traduzir, né, fazer alguma coisa assim, num portunhol ou algo assim, você não vai conseguir que as pessoas lhe entendam. Por quê? Porque nestas outras grandes línguas neolatinas, o que houve foi apenas uma leve adaptação ao uso dos pagãos, né, falantes do latim, que introduziram esse uso de dedicar os dias da semana aos deuses pagãos, aos planetas que, para os pagãos, eram também potências cósmicas que recebiam adoração, né? Tinha um culto que lhes era dedicado. Então, essa prática pagã colocava então o poder dos planetas, dessas divindades, desses personagens mitológicos sobre os dias da semana. E assim eles prosseguiam com toda essa superstição. Apesar da conversão à fé cristã, o costume acabou ficando, né? A força do hábito que, apesar, então, de terem se convertido à fé, ainda assim permaneceu uma nomenclatura que deriva do paganismo. E isso nós podemos constatar nesta tabela aqui, em que você vê o uso do latim pagão, solis dies, para o primeiro dia da semana, dia do sol, lune dies, dia da lua, martes dies, que é a nossa terça-feira, dia de Marte, não é? E assim sucessivamente, Mercúrio dias, a quarta-feira, dia de Mercúrio, Iovis dias, a quinta-feira, dia de Jove, de Júpiter, Vêneres dias, a nossa sexta-feira, dia de Vênus, e Saturno dias, que é a nossa, aliás, o nosso sábado, dia de Saturno. Então isso era como os latinos pagãos chamavam os dias da semana. E isso acabou passando para estas outras línguas aqui, para o italiano, para o espanhol, para o francês e para o inglês mais do que todos, como nós vamos ver. Então, no italiano, por exemplo, apesar de você ter, como no espanhol e no francês, domingo e sábado ao seu modo, como vocês podem ver nessa tabela, você vai ter as feiras, as nossas feiras, bem parecidas com a terminologia pagã. Eu vou dizer nestas línguas e vocês vão ver como são parecidos com os termos do paganismo clássico aí, em latim. Então, o que é lune dies, que é a segunda-feira nossa, para um italiano é lunedì, para um espanhol é lunes, para um francês é lundi e para um inglês é Monday, que na verdade é Monday, né? O dia da lua, moon, hoje é assim que se fala, mas no inglês mais antigo era um pouco diferente, então ficou Monday, né? O dia da lua, igual nas outras línguas, que vem do latim, lune dies, porque embora no inglês você tenha os dias da semana com outras palavras, mas o significado é o mesmo. Então são palavras tiradas aí dos povos teutônicos, certo? Das línguas teutônicas, porém o significado é equivalente ao latim, assim como também essas palavras em latim, por exemplo, aqui o sol é equivalente ao hélio em grego, lua é equivalente a Selene em grego, Marte a Ários em grego e assim por diante. Então, as vozes Mercúrio a Hermes e assim por diante, certo? Você tem esse paralelismo, apesar das palavras serem diferentes, o significado é o mesmo. E assim você vai ver aqui também, por exemplo, martes dias em latim,
martedì em italiano, martes em espanhol, mardi, Tuesday, respectivamente em francês e em inglês. E aqui sucessivamente, vocês vão vendo aqui na nossa tabela, não é? O Mercuri Dies, por exemplo, que é a nossa quarta-feira, mercoledì em italiano, praticamente a mesma coisa, muda muito pouco. Miércoles em espanhol, mercredi em francês e Wednesday, o equivalente, não é? A Mercúrio dos povos teutônicos, então dia de Mercúrio em inglês, né? Wednesday. Muito bem. Vamos terminar aqui só para vocês, para título de conhecimento, né? Então, Iovis Dias, dia de Júpiter, fica Giovedì em italiano, Jueves em espanhol e Jeudi em francês, Thursday em inglês. A nossa sexta-feira, né? Veneris Dias em latim, Venerdì em italiano, Viernes em espanhol, Vendredi em francês e Friday, equivalente, não é? Teutônico, em inglês. E para terminar, o dia de Saturno, Saturni Dias, aqui felizmente, sábado e samedi em italiano, espanhol e francês, mas o inglês conserva aí o dia de Saturno, Saturday, não é? De todas as línguas, a mais paganizada. Mas não assim com o nosso português. Nós ficamos com as feiras. E por que ficamos com as feiras? Porque nós ficamos mais com o uso da Igreja Católica, com a prática eclesiástica e litúrgica do que os outros povos. Quer dizer, parece que foi mais funda a influência do cristianismo em nossas terras. Parece que se conservou melhor ou se proliferou melhor em nossas terras. Aqui um pouco deixemos, né, modéstia à parte, um pouco o nosso orgulho de nós termos tido algo que parece que faltou a esses povos que também foram iluminados pela luz de Cristo. Sim, nós, graças a um grande santo que nós comemoramos no dia 20 de março em nosso calendário litúrgico, para o ano de 2024, nós inserimos esse nome, é um nome que nós estudamos e nós consideramos realmente importantíssimo de figurar em nosso calendário 2024, porque foi um santo que moldou realmente, impactou a nossa cultura e literatura portuguesa positivamente, com a luz do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e ele não poderia então faltar em um calendário que quer ser isso, que quer ser esta luz e esse guia para os nossos irmãos na fé católica. Então, achamos muito interessante colocar aqui essa sua contribuição, uma contribuição fantástica que atravessou o Atlântico, chegou até nós aqui. Hoje nós falamos, não dia da lua em português, não sei como é que ficaria aí, lua-dia, não sei, lua-dia, dia-lua, não sei, dia da lua, não sei como nós chamaríamos isso em português, como nós iríamos aportuguesar esse latim pagão. Mas o que acontece é que graças a São Martinho Dumiense, como já falei que comemoramos o dia 20 de março, conosco não é assim. Conosco é de outra forma, eu vou mostrar para vocês em outra tabelinha bastante didática. Conosco a terminologia é de origem cristã, é a nomenclatura que nós usamos até os dias de hoje na liturgia da Igreja Católica, é o latim cristão. Então nós temos Dominica Dies, o primeiro dia não é do sol, é do Senhor. Dominica Dies, dia do Senhor. E aqui começa as nossas feiras. Entre o domingo e o sábado, sábatum, nós vamos ter as férias. Ferie, em latim. Segunda féria, tercia féria, quarta féria, quinta féria, sexta féria. Então, é daí que vem as nossas feiras. Nós apenas embaralhamos um pouco as coisas, mas são as mesmas letras e o significado é o mesmo, ou seja, são aqueles dias que ficam entre o domingo, o primeiro dia, e o sábado, ou seja, são as festas, são os feriados, são as comemorações que ficam entre o primeiro e o sétimo dia, porque de fato, o dia do Senhor, que é o domingo, é a primeira féria, e o sábado é
a 7ª férias, mas por uma razão, né, de importância desses dias contidas, né, porque é o dia da ressurreição do Nosso Senhor, é o dia do nascimento da igreja em Pentecostes, enfim, um dia de muitas e muitas coisas, mas principalmente o dia que o Nosso Senhor ressuscitou, é o dia da Páscoa também, comemorado todos os anos. Então esse é o dia por excelência, não é? Então é o dia do Senhor, e até tão influente ele é que quando você tem indicado aqui no nosso calendário que é a missa da féria, o que é essa missa da féria? Quando não tem uma festa de santo, nenhum mistério em particular que está sendo celebrado, então o que ela quer dizer? Quer dizer que é a repetição da missa da primeira féria, ou seja, é a missa de domingo, que ali é dita. Então, um dia simplesmente ferial é um dia em que se repete o domingo, de certa maneira, não é? Porque é o dia principal e tudo mais decorre em função desse dia principal. E o sábado, claro, não é? Uma observância antiga já do Antigo Testamento, que permaneceu, né, em nossa cultura cristã. Então, nós temos aí a origem, como vocês veem nessa tabela, dos nossos dias da semana em português. Mas a quem nós devemos isso? Já falei aqui, mas preciso falar um pouco mais sobre esse personagem, porque afinal de contas, ele veio muito antes da própria origem da nação portuguesa. Ele está situado ali entre os anos 520 e 580. Esse foi o período de atuação dele. É um grande missionário, pode ser considerado então por essa data e pelos seus escritos eclesiásticos, pela sua importância, também um padre da igreja, né, nesta região, na Península Ibérica, onde fica atualmente Portugal e Espanha, mas que na época dele tinha sido ocupada por vários povos bárbaros que vinham da Alemanha, de além do Reno, e que se infiltraram, realmente invadiram o Império Romano em um momento de fraqueza, de debilidade do Império Romano, que estava aí sendo como que caindo sobre o seu próprio peso, né? e as guerras civis e conflitos, enfim, dificuldades econômicas, e o Império Romano estava ruindo, caindo sobre o seu próprio peso, e os bárbaros viram nisso uma oportunidade. A partir dos anos 400 começaram a entrar e invadir o Império Romano e tomar as terras, então, controladas pelo Império. Chegaram alguns desses povos, dentre os quais os suevos, que são aqui do nosso interesse, né, vão cruzar os Pirineus, ou seja, os montes que separam a Península Ibérica, onde hoje fica Portugal e Espanha, do resto da Europa, e, atravessando lá, se instalam no norte de Portugal e na província que hoje nós conhecemos como da Galícia, né? uma província, uma dessas unidades autônomas da Espanha. Então, instalam-se ali, e é ali que São Martinho de Dume vai fazer esse movimento de cristianização, né, de catolicização, porque afinal os reis suevos, muitos deles decaíram, converteram-se, mas infelizmente a uma heresia, ao arianismo, né, tornaram-se reis arianos. O arianismo tinha muita voga, né, entre os bárbaros, que evidentemente não conheciam a fé, né, corretamente, diretamente da fonte verdadeira, e assim São Martinho de Dume vai e converte esse povo. Aí por isso ele é conhecido como o apóstolo dos suevos, né? Então, essa foi sua grande contribuição. De onde vem São Martinho Dumiense, também conhecido nos escritos latinos como Martinus Bracarensis, ou Martinho de Braga, porque precisamente foi arcebispo de Braga, que era a capital do reino suevo, que hoje é parte de Portugal. Então, de onde que ele veio? Ele veio de um lugar, à época conhecido como Panônia, mas que hoje em dia é a Hungria. Então veio de muito longe para trazer a luz do Evangelho para os suevos. Foi também monge e bispo de Dume anteriormente, então, que é uma localização ali para o norte da Itália, não é? Eu acho que até para além
né, do norte da Itália, e nessa região, então, estabelece mosteiros, também vai estabelecer mosteiro em Portugal, não é? Nesse reino suevo. Então, foi monge e foi também o autor eclesiástico. Nós temos escritos de São Martinho Domiense, tanto espirituais quanto morais. É muito interessante. Também foi um bispo reformador. Ele fez o que nós conhecemos como o Sínodo de Braga, importante para restauração, ordenamento da igreja de então. Não foi para trazer, para abrir tudo para os erros do tempo, mas pelo contrário, para corrigir os erros daquele tempo, para cristianizar, não para profanar a igreja, mas para cristianizar o povo, para realmente trazer a luz do evangelho para aquele lugar e corrigir aquilo que não estava bem. Então, por exemplo, uma das medidas que ele é conhecido por ter feito é ter restringido o uso de certos cantos na igreja. Então, esse é o procedimento do bom pastor. Não é fazer como o Bergoglio fez, trazendo DJs ali para a Jornada Mundial da Juventude, mas é cuidar com o que se ouve, com o que se coloca, se está em conformidade com a sã doutrina católica ou não. Ter essa perícia, porque o bispo é justamente aquele que supervisiona, aquele que tem que estar zelando para ver se as coisas andam bem ou não. E se não andam bem, ele tem que corrigir. Então esse é o papel, né, de São Martinho Domiense, que ele soube exercer na qualidade de arcebispo de Braga, um grande personagem, né, dos primórdios do Antigo Portugal, e que chegou ao ponto de revolucionar, né, num bom sentido, de modificar inteiramente a prática de nomenclatura dos dias da semana. Então foi da prática arraigada, a força do hábito, né, de manter aqueles dias e aquelas horas consagradas aos deuses pagãos, aos planetas, não é, como nós já mostramos aqui, e substituiu inteiramente pelo uso eclesiástico, né, que nós vemos refletido até o dia de hoje, né, na prática do ofício divino, breviário, rezado pelos padres. Se nós formos ver o breviário, ele é precisamente assim, domínica, depois segunda féria e assim por diante, né, como na nossa língua portuguesa. E isso nós devemos a esse grande santo, São Martinho de Dume, que muito brevemente apresentei aqui para vocês. Eu espero que tenham gostado, né, de ter aprendido isso. Aliás, eu tive a oportunidade de aprender um pouco mais sobre ele precisamente no trabalho de fazer o nosso calendário 2024. Então, consultando vários calendários, né, usados tanto em Portugal quanto no Brasil, eu acabei me deparando com esse santo, investigando um pouco mais sobre ele, descobrindo coisas maravilhosas, dentre as quais essa que nos traz, né, para o dia de hoje. Olha só, segunda-feira, é um santo lá dos anos 520 a 580 da era cristã, que repercute até em 2023. Já pensou uma coisa dessa? Quer dizer, vamos falar segunda-feira, eu não estou falando Lune Dies, estou falando dia da lua, Monday, como falam os ingleses, ou lunes, como falam os espanhóis. Não, nós falamos segunda-feira, que é a linguagem da igreja, quer dizer, a nossa nomenclatura do dia da semana é católica, é litúrgica. Então devemos ter muito orgulho no bom sentido, né, dar muito valor a esse legado que nós recebemos e reconhecer o quão bem o catolicismo fez ao nosso povo, a nossa cultura, que a enobreceu de uma tal maneira que colocou um pequeno povo como o nosso, né, a princípio, né, os portugueses ali na ponta da civilização cristã, da cristandade, com as grandes navegações, mas não só essa façanha maravilhosa dos nossos Lusíadas, mas também, não é, ao ponto de cristianizar, de levar a luz do evangelho mais além, de conseguir também na cultura ir mais a fundo do que uma França, do que uma Espanha, grandes potências, Inglaterra, uma Itália, né? Com os papas ali, eles não conseguiram chegar a esse grau de cristianização que nós, com São Martinho Domiense, conseguimos chegar. Então isso é fantástico, isso nos deve fazer começar a semana muito mais felizes e entusiasmados, não é mesmo?
Então é isso. Aliás, mais uma vez, para terminar, é importante falar do nosso calendário 2024, estamos já realmente nas últimas cópias, os últimos exemplares à pronta entrega. Então, tenho mais alguns exemplares. Quem realmente deseja adquirir o nosso calendário, eu tenho até aqui as informações, a quem deseja, tem aqui na tela as informações. Por gentileza, entre em contato para solicitar o calendário e nós vamos avaliar. Se nós tivermos em estoque, perfeito, conseguimos mandar ainda esta semana, antes do Natal. Se não tivermos, terá que ser sob encomenda e talvez tenha que esperar até fechar uma quantidade, tá, de calendários, porque nós não podemos pedir 2, 3 calendários, né? Preciso pedir uma certa quantidade, pelo menos, de calendários para tornar-se algo que vale a pena. Está bem? Então, terminamos com essa mensagem. Uma ótima semana a todos vocês. Espero vê-los em breve. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.